Viva! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local onde te encontres a ver-nos, a ouvir-nos, a sentir aquilo que é um podcast chamado Vidas Imparáveis. É o podcast da Academia do Sim, que decorre no último domingo de cada mês. Ali por volta das 10 da manhã podes encontrar-nos no canal do YouTube ou também no Spotify ou procura nas redes sociais. Vidas Imparáveis são vidas que contam histórias e é isso que vais encontrar neste podcast. Podcast Vidas Imparáveis por Margarida Mateus. E bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast. Desta vez com uma pessoa do outro lado do mundo, que é como quem diz, no Brasil. É um gosto estar à conversa e obrigada desde já, Rafael Petroni, pelo teu sim. Como estás, Rafael? Olá, Margarida, obrigado pelo sim, por estar aqui contigo nesse podcast, neste movimento da Academia do Sim, aqui do Brasil para Portugal. Verdade. Aqui nós, em verão, vocês aí em modo mais fresquinho, não é? Estavas-me a dizer. Inverno, tá frio, aqui tá -1, -2 graus, a coisa não tá para brincadeira. Maravilha, maravilha. Só em termos de enquadramento, eu não te vou apresentar, vamos falando e as coisas vão surgindo durante o nosso podcast, mas só dizer aqui aos nossos amigos e amigas e quem nos segue que, curiosamente, o Rafael já foi meu mentor, um extraordinário mentor no contexto do curso das ferramentas de coaching por competências da Escola Maria Rita Grami. Portanto, se quiserem saber mais informações é pesquisar, e se o apanharem, tenho certeza que vão aprender e elevar as vossas competências de coaching. Rafael, a minha primeira pergunta para ti é: quem é o Rafael? Olha só, o Rafael é do Brasil, nascido em Santa Maria, Rio Grande do Sul, educador corporativo, faz 20 anos, a média, que eu já trabalho nas empresas com treinamento e desenvolvimento de equipes. A minha formação, sou pedagogo, né? Então aqui no Brasil é aquela faculdade que prepara você na docência, né? Mas no âmbito empresarial. Então toda a parte de desenvolvimento, treinamento de empresas. Aí fiz especializações para entender aí o desenvolvimento humano. Hoje eu sou acadêmico de psicologia, coach por competências pela escola da Maria Rita Gramigna, né, que é uma autora aí do Brasil e no mundo sobre jogos empresariais e desenvolvimento por competências. E hoje trabalho muito com a parte de desenvolvimento de liderança, né? Então, tanto em mentorias quanto cursos de liderança também. Ok, Rafael, obrigada. Já vamos aqui explorar o tema da liderança, porque é uma paixão que temos comum, é este desenvolver, crescer e liderar. Eu queria só voltar um bocadinho lá mais atrás, que é, quando tu eras assim mais criança, daquilo que tu te lembras, o que é que tu dizias que querias ser quando fosses grande? Querias ser Ia falar em pedagogo, público. querias ser educador corporativo, ou querias ser astronauta, sei lá, não sei. Olha, Margarida, eu cheguei a dizer que ia ser padre, viu? Padre, ok. Quem não ia gostar de mulher a tua mulher? Eu cheguei a dizer que queria ser padre, Ok. político, mas eu envolvia o quê? Oratória, né? Envolvia trabalhar com Aí pessoas. está. Uhum. Isto é certo, né? Então, tudo aquilo que leva uma palavra, uma mensagem, um pensamento para que a pessoa ela se sinta bem, que ela veja novos caminhos, que ela saia daquela zona que às vezes ela está turbulenta, ou até mesmo a empresa, a organização, a equipe, ela está numa situação que precisa melhorar. Uhum. Dentro do possível, sempre, hoje eu vejo assim, ó, eu podendo chegar numa empresa e dar uma orientação, ou poder ser um estímulo, né, uma luz para que a empresa desenvolva, é o que eu acredito que lá, quando criança, eu pensava. Né? Ok, ok, boa, boa. Portanto, já havia aí quase que essa missão também de contribuir para o bem dos outros, para servir, no fundo, de seres um líder. Já, esse padrão, essa, É, esse teu pensamento tinha aqui este alinhamento. é Então, o mesmo, que é que faz? mesmo, oi? Diz, Mesmo, eu diz, digo diz. assim, ó, mesmo na questão da docência, do dar treinamento, né, Margarida, eu sempre ocupei cargos de liderança. Uhum, Mesmo entrando em empresa, assim, ó, quero treinar. uhum, Nossa, ou eu prestava um serviço de treinamento para uma empresa. Um mês, 6 meses depois, me convidava para assumir gerência, direção, e acabava sempre. No meu currículo tem muito cargos de liderança, né?
mas sempre com o pé no treinamento. Isso sempre Uhum. me acompanhou. Que giro, que giro. Olha, em termos, para esclarecer aqui um bocadinho e tornar claro, um educador corporativo faz o quê? Em concreto, O mundo corporativo do treinamento? o educador corporativo, esta Ah, o personagem, educador esta corporativo, o que que profissão ele é muito faz? conhecida aqui. Se quiser Ah, desenvolver. perfeito, assim, ó. A educação corporativa, ela é um conteúdo vasto para ser estudado, né? Ok. Mas, assim, o que que faz o educador corporativo? Ele acompanha a equipe, ele lança perguntas, questionários, ele acompanha o desenvolvimento de competências desses profissionais e elabora quais são os possíveis treinamentos para essa equipe, para essa empresa desenvolver. Esse educador corporativo, ele pode desenvolver esses treinamentos que for de competência dele ou destinar aqueles cursos e profissionais que têm essas competências. Por exemplo, se eu perceber que uma equipe ela está precisando desenvolver a competência de análise de dados de uma planilha de Excel, elaborar fórmulas, enfim, né, para Uhum. elaborar uma planilha, eu não vou dar esse treinamento, mas eu vou trazer junto com a empresa caminhos para esse Ok, profissional se ok, qualificar. ok, Então, o ok. educador corporativo ele não chega simplesmente com o conteúdo pronto. Uhum. Ele busca com a empresa entender o Uhum, uhum, trabalho que ela uhum, precisa, uhum. junto com recursos humanos, e aí elaborar uma matriz de desenvolvimento. Assim, Mas, falando de uma forma bem sucinta, né? sim, sim, sim. Ou seja, portanto, ele pode ser uma espécie só para trazer aqui algum vocabulário mais conhecido nosso. Além de ele ser formador, pode ser formador, mas também pode ser um gestor da formação de acordo com as necessidades que a organização vai sentindo e vai Isso. manifestando. Um gestor um gestor, falando assim de uma forma sucinta, porque a educação Sim. corporativa ou o treinamento corporativo, né, o profissional nisso tem outras camadas, né, que eu estou falando de uma forma bem sucinta. Ele não Uhum, chega uhum, simplesmente com uhum, treinamento. uhum. Ele vê a necessidade da empresa e elabora aí as etapas, né? Tu, inclusive, tens feito alguns treinamentos que colocas no canal do YouTube, creio eu, com alguma regularidade. É nessa linha E também, desses conteúdos formativos que partilhas. isso, isso. Ok. Eu tenho lá no meu canal do YouTube para as empresas Como é que se chama o que me canal? Só para a gente acompanham. saber, quem quiser ir saber mais, porque eu assisti a algumas e aprendi, portanto acho que é mesmo bom. Isso, obrigado. Eu tenho lá vídeos, né? Tenho microaulas, tenho palestras no canal do YouTube, Rafael Petroni. Ok. Então tem lá treinamentos empresariais. Até mesmo eu coloco esse termo treinamentos empresariais, fica claro para outras partes, né? Tem pessoal Uhum, da África também que uhum, nos acompanha. Então fica a linguagem, a nomenclatura de fácil acesso, né? claro. Então algumas empresas as empresas, na verdade, que eu presto atendimento de desenvolvimento, a gente alinha uma agenda de palestras. Então, uma vez por mês tem uma palestra online, ao vivo, ela fica gravada e a empresa pode acessar mais de uma vez, né? Ela vai ter o Uhum, link disponível. uhum, Então, cada mês é um tema diferente. uhum, Então, isso aí é o início de um movimento de educação corporativa na empresa. Então, eu falo lá sobre o programa 5S, que é uhum, um programa que é conhecido mundialmente, mas alguns profissionais, até os novos, às vezes não teve uhum, acesso. uhum, Deu a pessoa lá da área de enfermagem, da medicina ou do direito, e não teve acesso a um programa 5S. E é um programa básico, né, hoje, uhum, para dentro de uma organização que busca a qualidade. Então, uhum, tem ali desde o programa 5S, atendimento ao cliente, comunicação assertiva, trabalho em equipe, a questão da sustentabilidade versus produtividade. Então, são vários temas no decorrer do ano que a empresa pode ter acesso, né? ok, ok. Agora apeteceu-me pegar nisto quando estavas a dizer a sustentabilidade versus produtividade. Será que é versus ou será que é possível harmonizar? Harmonizar. Eu Claro. digo versus pelo sentido que as pessoas, quando falam sustentabilidade, parece que tem uma impressão assim, que é contra a Aham, produtividade. Bem pelo contrário. Né? exato, ensina. Sustentabilidade harmoniza com a Isso, produtividade, né? exato. Ela Uhum, tem a proposta de estar junto, né? claro, claro. Então, eu uso esse versus produtividade para chamar a atenção mesmo da Sim, turma, para dizer, olha, gente, as duas têm que caminhar junto. Né? claro, fica muito mais sustentável. E isso fica muito mais sustentável, mas é para chamar a atenção mesmo que eu Rafael, tive. pegando aqui um bocadinho no tecido empresarial e na tua experiência no Brasil, e se calhar aqui um bocadinho, uma das coisas que eu observo
quando estamos com os nossos clientes e com as nossas empresas com que trabalhamos, não preciso falar de nenhuma porque isto é mais ou menos transversal. Ahm, Quase sempre encontramos na liderança ou liderança na falta ou numa boa liderança determinados comportamentos que as pessoas se queixam que os colaboradores fazem. Isto faz-te algum sentido? Também te acontece? Queres partilhar um bocadinho a tua visão? Tem sim. Isso aí tem pesquisas que falam, né? E o que está acontecendo hoje, digamos assim? Eu vou comentar do teu assunto, mas trazendo uma evidência que as revistas aqui do Brasil apontam, né? Ok. Por exemplo, quais são os níveis de pedido de demissão dos funcionários hoje? Não é pela empresa, é pela liderança. Então, Uhum. muitos Sim, profissionais hoje sim, sim. pedem desligamento não da empresa, eles pedem desligamento do seu líder, né? Exatamente, é isso mesmo que dizem, que a pessoa não sai da empresa, sai do pé daquele líder, né? Pelo líder. Então, alguns dizem assim, ó, para mim, eu não tenho um líder, né? Eu não tenho a liderança. Eu digo, não, tu tem uma liderança, mas é um estilo que está acontecendo. Exato. Ela existe. Ela Existe. pode ser uma liderança Lavoisier, vamos dizer assim, Sim, aquela sim, sim. liderança que deixa acontecer, mas está existindo algum O estilo. laissez-faire, né? Laissez-faire, perdão, né? O laissez-faire. Quer dizer, está acontecendo Exato. um estilo de liderança. Sim, 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 sim. Agora, o que é o desafio hoje das empresas e dos líderes é encarar o tema liderança, né? Uhum. Então, ou seja, é o líder buscar o seu autoconhecimento. Por isso que até mesmo o coaching por competências. E hoje no Brasil, falando do Brasil, Uhum. né? Pelas empresas que eu percorro, pelos cursos. Deixei de te ouvir, Rafael. Estas coisas acontecem, portanto também acontecem aqui. Deu, Margarida. Está ótimo, está ótimo. Tá ótimo? Ok, Tá. obrigada. Depois ajustamos este bocadinho. Que isso, tá bom o som? Tá bom, tá bom. Tá bom. Então, assim, ó, frente aos outros treinadores que eu conheço, pessoal de RH e tudo, a gente acaba se envolvendo no mundo, né? Uhum, Ah, do contexto corporativo. O que o pessoal diz é que os líderes, eles precisam se desenvolver, né? uhum, Tá? Existe uma demanda de demissão por causa da liderança. uhum, Existem líderes que estão despreparados, uhum, tá? Eles sabem muito bem a função, eles sabem os processos, mas não sabem desenvolver a criatividade dentro da equipe. Eles, às vezes, não conhecem o perfil comportamental do seu time, não desenvolve os comportamentos limitantes dos seus liderados. O uhum, que são comportamentos limitantes, né? É aquilo que o profissional está repetindo, uhum, que não está agregando no desempenho dele, e a coisa continua. Né? uhum, E esse uhum, líder precisa fazer uma interferência com esse liderado, e uhum, precisa ter ferramentas, precisam uhum, ter técnicas. Né? uhum, Então, o que eu percebo, Margarida, é que precisa ser desenvolvido isso. E no Brasil, igual. uhum. É, Sim, o sim, sim, pessoal, sim. não, outra pesquisa também que foi apontada é a questão do salário. Né? Não está em primeiro lugar. Salário, salário. É importante o salário? Sim. Mas as pessoas querem um ambiente onde sejam supervisionadas, não aquela supervisão com o dedo na cara, é que sejam acompanhadas, Uhum, que sejam validadas. O que é o validado? Ó, Margarida, tá ok assim. uhum, Né? Olha, Margarida, vamos aqui conversar para a gente, ou seja, dar o feedback. uhum, Então, os profissionais hoje, independente de idade também, o pessoal fala muito das gerações, os conflitos das gerações, uhum. mas são pessoas, né? E essas Claro. pessoas têm características comuns, e elas querem alguém que acompanhe, um líder que esteja presente, né? Uhum, Então, esse é um dos pontos também que a gente encontra nas pesquisas aqui no Brasil. Então, uhum, o pessoal, desculpa repetir, mas só para a gente se organizar, né? O pessoal pedindo demissão pela questão do líder. uhum. Segunda, não é o salário como Claro. item Uhum, principal do trabalho, uhum. mas sim um acompanhamento, uma Sim, supervisão. sim. E é o dinamismo que a gente está encontrando hoje, né? Uhum, ok. É um bocadinho parecido com aquilo que acontece aqui. Tu estavas a falar da questão de às vezes terem algumas técnicas que ajudem a alterar alguns comportamentos, não é? Porque às vezes dizem-me assim: epá, Margarida, mas eu disse 500 vezes que era aquilo daquela maneira. E eu brinco e digo assim: se eu tivesse ouvido 500 vezes, aliás, eu ouvi três, não ouvi mais.
Estou cansadinha de Ótimo. te ouvir, não é? Ouvir 500 Ótimo. vezes a mesma coisa já ninguém aguenta. É porque essa Isso. forma não é de lá chegar, não é? E Perfeito. achei engraçado porque há tempos tivemos uma situação, eu às vezes partilho isto na formação, quem tiver a ouvir isto e já trabalhou comigo já ouviu esta história, mas acho que é muito incrível e muito representativa disto, que às vezes são coisas muito simples. Nós acompanhámos uma chefia, não interessa de onde, ahm, e a senhora repetia um dos comportamentos que os colaboradores. É um caso muito concreto. Sim. Um comportamento que as pessoas tinham eram pôr caixas no chão. E ela, as caixas não podiam ser postas no chão. Ela não queria caixas no chão. Mas só se ouvia falar em caixas no chão, caixas no chão. Portanto, em modo automático, onde é que as pessoas punham as caixas? No chão? Era o que ela dizia, é o que fica aqui no nosso O padrão, inconsciente. né, Margarida? Está ali, caixa no chão, caixa no chão. E Uhum. ela dizia-me: Então, mas o que é que tu queres que eu diga? Eu digo: É que eu não faço ideia o que é que tu queres. Onde é que tu queres as caixas? E ela de repente: Então, é óbvio que é na palete. Eu disse: É óbvio para ti. Mas tu só falas de caixas no chão. Uhum. Então, a sugestão foi tão simples quanto essa: começa a focar e a verbalizar o comportamento desejado. O que é que tu realmente queres? Isto Uhum. foi de uma sessão para a outra, Rafael. Na semana seguinte, ela chega e diz assim: Tu não vais acreditar. Eu então. Toda a gente agora, quando vai buscar uma caixa, leva logo a palete. E as caixas passaram a estar na palete. E eu disse-lhe, pois, é claro que acredito. Porque Tu deveste deixou sempre claro, condicionar né? aquela ação, não é? Com a própria É. comunicação. E às vezes há coisas, nem todas são assim tão simples, mas algumas são efetivamente coisas simples, que com uma É. estratégia, com uma técnica, com uma competência diferente. Outro caso que tivemos também tinha a ver com os sistemas de representação. Alguém que é sinestésico e as instruções são sempre dadas da mesma forma, que é verbal. Ótimo. Ali, ali, ali. Pá, e a pessoa não fixa, não capta. E de repente chega um gerente que pega na pessoa e vai fazer com ela o percurso e tal, e a pessoa ajusta comportamento, porque se ajustou àquela pessoa. E eu acho que o líder tem que realmente ter essas que estavas a falar muito bem, um conjunto de skills e competências e técnicas que o ajude de facto a ser muito mais eficaz naquilo que, nos comportamentos que é transformar, porque senão não transforma nada, não é? É, tem aquela frase, né, Margarida? A líder é a capacidade de persuadir e influenciar pessoas, né? Uhum. Sim, Do sim, sim. lado positivo da Uhum. Claro, persuasão. claro, claro, Por claro. exemplo, essa profissional, essa líder, olha, as caixas no chão, chão, como tu disse, ficou padrão, né? Aham. Até quando eu trabalho com os líderes, para eles desenvolverem os comportamentos limitantes das suas equipes. Esse era um exemplo Exato. de comportamento limitante. Então, só para agregar, né, ao que tu comentou, eu utilizo aquela frase para eles: ó, o que que é importante para o cérebro? Usa a pergunta. Ao invés disso, o quê? Sim, sim, Né? A sim. pessoa, por exemplo, é desorganizada. Ah, o meu liderado, ele é desorganizado, sabe? Ele não tem comprometimento, ele se perde, ele isso. Ao invés disso, o que que tu espera do teu liderado? Mas é muito, muito óbvio. O que que é o óbvio? Fala então, diz para mim. Exato. E às vezes não vem. Não vem. Eu digo, tá, ao invés de desorganizado, o quê? A Sim, pessoa fica, é óbvio que é organizado. E ainda a pessoa fica pensando. Então, claro. para o cérebro, às vezes, Sim, sim. você é muito desorganizada, Margarida, como Sim, você sim. disse. Eu estou Sim, sim. carimbando uma Sim, 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 característica sim, sim, sim. e Não, não estou é, oportunizando a este, reflexão. sim, sim, sim. Este programar a neurolinguística é muito importante para que ajuste comportamentos, hábitos, quebre padrões, etc. Não é? É. Ok. Eu Olha, não e sei por aí, vocês, diz, diz, Eu não diz. sei vocês, Margarida, mas agora é uma pergunta minha, tá? O que que eu vejo hoje? Que muitos líderes, eles não aplicam, ou quando aplicam, não é de uma forma tão efetiva o feedback no funcionário. Uhum, Sabe? Eu uhum, vejo líderes que não marcam feedback, que não desenvolvem feedback, uhum. eles têm, alguns têm medos Sim, de aplicar feedback, sabe? sim. Eles não sabem como expor a situação pro liderado. Eu estou vendo que ele está fazendo um erro. A Uhum, gente não usa a palavra erro, sim. negativo no campo do desenvolvimento humano, mas vamos ser práticos, né? Está Uhum, errando, está com um comportamento negativo na empresa e não sabe trabalhar. uhum, Então, hoje o uhum, líder precisa buscar ferramentas, ele tem que aprender a dar um feedback uhum. eficiente. Sim, sim, Como sim. você disse também, né, Margarida, o liderado chega e diz assim, ó, porque ele tá fazendo errado, a minha equipe não, meu Deus do céu, eu canso, porque a equipe é muito Exatamente. complicada. Tu pratica os princípios de liderança, reunião semanal, feedback,
Feedback positivo, sabe? Isso eu comento com os líderes também. Se eu estiver falando muito, me corta. Tá Mas bom. só dentro desse contexto, né, Margarida? Por exemplo, eu vou dar um feedback de correção, né, de desenvolvimento para o meu liderado. Eu dei feedbacks positivos antes. É uma coisa interessante, Margarida, eu estava conversando com um empresário tempos atrás, e eu perguntei para ele assim, para um líder, melhor falando, né? Assim, tu dá feedbacks positivos para o teu time? Ele disse assim, Rafa, eu não dou, porque senão estraga. Exato. Eu não dou, Sim, porque sim. senão estraga. Eu digo, ok, mas tu sabe que é importante dar o feedback positivo, né? Ele, sim. Então, tu vai dar o feedback positivo e quando estragar, tu me chama que a gente vai conversar de novo. Mas, Rafa, o cara às vezes está indo muito bem, eu elogio ele e já começa a ter um comportamento negativo. Mas então, querido, tu elogiou, caiu, feedback de correção. Mas ele precisa ter o feedback de reconhecimento. Ele Claro. precisa saber que ali é o caminho dele. Uhum. Enfim, são os desafios da liderança, né, Margarida? Que Então, a gente olha assim, meu Deus, mas tem que ser praticado. A sim. equipe que tem alto desempenho, uma alta performance, ela tem o líder que está atento a esse feedback de reconhecimento, a esse feedback de desenvolvimento. Eu não uso feedback negativo, não Uhum. uso o feedback de desenvolvimento para esse liderado, Uhum. né, se Uhum. desenvolver, Sim, obviamente. sim. Eu às vezes até brinco que o que é isto de feedback negativo? Porque se eu dou feedback, já estou a dar feedback. E feedback não é negativo, é feedback. Portanto, Feedback. qual é a minha intenção quando eu devolvo alguma coisa a alguém? Só é negativo se a minha intenção for negativa. Então o problema está aqui, não está no feedback que eu estou a dar, não é? E você sabe, Ok. Margarida, que eu tive a honra de participar de uma aula com Marshall Goldsmith, que é o maior coach executivo do mundo, né? E um ser humano excepcional. Não conhecia ele, tinha lido algumas coisas sobre ele, o livro, mas a aula dele, assim, eu digo, meu Jesus, que ser humano fantástico. Mas, enfim, o que ele trouxe na aula, né? Quando eu assisti. Uma das habilidades que todos os profissionais precisam de agora em diante, mais do que nunca, desenvolver, e que é pouca. Muitas poucas pessoas fazem isso. E se você quer ser um profissional de alta performance, se você quer ser um profissional que se desenvolva neste mundo que nós estamos vivendo hoje, é a capacidade de solicitar e receber feedback. Feedback. Uhum. Olha, eu estou tão alinhada com isso que nós na academia criámos precisamente uma, e desculpa partilhar, só agora aqui também pelo meio, Coisa boa. criámos mesmo um dispositivo para os nossos clientes, para as empresas, onde juntamos três funcionários, que representam um bocadinho os outros colegas também de diferentes Ah, áreas, de diferentes show. setores, de diferentes departamentos. Às vezes até brincamos, aqueles que vocês acham mais difíceis, tragam-nos também, porque este é o contexto. E trazemos Isso. também o líder. E o líder, o papel dele é só escutar, sabes, Rafael? Não pode comentar, justificar, só tem que escutar. Parabéns, Margarida. E os funcionários é que falam. Das Hum, oportunidades que eles veem, dos desafios que eles têm, das sugestões de melhoria que têm para fazer, das perguntas que têm para colocar. Incrível, sabes? Incrível. E uma das coisas que acontece em diferentes empresas é eu gostava de saber se gostam do meu trabalho. Feedback, que não é uhum. dado. Então, mas depois vem aquelas máximas que às vezes já mexem um bocadinho com o meu sistema, que é quando não há notícias é porque são boas notícias. Isso não chega, eu preciso de ser validado, eu preciso de ser reconhecido, eu preciso saber que estou a fazer bem, que não estou a fazer bem, o que é que. E de facto, depois os gerentes, como não podem justificar, ou os líderes não podem argumentar, só escutam, ficam ali assim um bocadinho com aquilo. Mas É, é bom porque a seguir eles vão desenvolver, não é? mas olha, Margarida, tu comentou uma coisa que bom saber que tu faz isso, tá? Mas, por exemplo, quando eu estou numa organização, numa empresa, e tem muita fofoca, aí em Portugal é fofoca também, né? Fofoca, sim, sim. Fofoca, Mas conversa. covilhice, vá. O que eu estou fazendo quando vejo assim que a coisa é meio grau avançado? Eu tenho combinado com o líder algo muito semelhante que tu está fazendo, mas é a hora da escuta, Ok. tá? É isso que tu está fazendo. Chama o líder, digo pro líder assim, ó, tu só vai respirar e vai ouvir. Uhum. Não Exato. argumenta, não interpela, escuta teu liderado. Uhum. E alguns dizem assim para mim: mas não adianta, eles não vão falar. Eles não. Tu vai ficar sentadinho, eu vou ficar do teu lado e Uhum. deixa eu conduzir a sessão. Aí, bem como tu diz, aí chama o liderado, né, o funcionário, o empregado, Uhum.
E a gente só faz uma pergunta, assim, Uhum. né? Margarida, como é que tá para você aqui na empresa? A Margarida passa 2 minutos, às vezes não falando muito, depois de 5, fala, Sai desabafa, tudo, sai tudo. foto. É, E é bem isso aí. E há uma mudança sim, significativa na sim, gestão, sim, assim, no sim, sim, clima sim, até da empresa. sim, sim, Que sim, bom, sim. Margarida, a gente está bem alinhado, viu? E abre o compromisso. Não, às vezes, quando me perguntam atividades de motivação, uma delas é escutar as pessoas, é ter tempo para escutar as pessoas. Isso tem um impacto na motivação, no compromisso, na vontade de ficar. Enfim, pelo menos são aqui experiências. Olha, mas E voltando um isso aí, bocadinho a às vezes, ti. os líderes perguntam, né, Margarida? Mas eu Uhum, vou dedicar 1 dia, 2 dias para escutar, mas isso vai impactar. Eu digo, não, querido. Esses 2 dias vão impactar na produtividade, na uhum, motivação uhum. lá na frente. Sim, Então, não sim, é sim, sim, perca sim, de sim. tempo. Muitas coisas tu pode colher nessa hora da escuta, né? Ok, boa. Rafael, estamos avançando e tenho aqui outro tópico para falar contigo, mas nós temos uma rubrica que se chama 10 perguntas, 10 respostas. Então é tipo assim, trás, 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 ok? Ok. Se houver alguma queiras desenvolver um bocadinho, também podes. Primeira pergunta: quando eras criança, tinhas algum nome que te chamassem ou era Rafael? Ou tinhas algum. Faeco, Era com? faeco, Fael? faeco, Oh, faeco, Fael. faeco, Fael. faeco. E era a família, os colegas da escolinha também? Famílias, tios, avós, o faeco. Faeco. Muito Faeco tá bem. aí, o faeco. Maravilha. Olha, pergunta 2. Tu geres bem a cena da tua idade ou és daquelas pessoas que não gosta de dizer, não gosta de celebrar aniversário? Já parei nos 30 ou nos 20? Capaz, eu gosto de celebrar tudo. Na verdade, o festeiro da família, ultimamente eu não tenho desenvolvido tanto esse papel, mas eu sou o festeiro da família. Natal, Ano Novo. Bom, para ter uma ideia, eu faço até o presépio na minha casa, gigante, com manequim, sabe? Porque tudo Ok. são símbolos para Mas em marcar relação à tua idade e ao teu aniversário, em concreto? todas as datas. Meu aniversário, sim, sim, gosto de celebrar, acho importante, escuto todas as mensagens. Às vezes tem lá 300, 400 mensagens Faz no lá Face, uma. respondo uma por uma, me dedica lá uma manhã, porque eu gosto muito. E estás a saborear a tua idade? Estás com que idade? Consegues dizer ou é tabu? 43, Três. Ok. E 43 estás a anos. saborear a idade? Tô assim, Maravilha, maravilha. tudo tranquilo. Olha, um livro que tu tenhas lido e que tenha-te marcado e que queiras recomendar aqui a quem estiver a ouvir. Olha, eu vou comentar de um livro, porque inclusive estou no prédio do escritor. E hoje faço um trabalho junto com ele, enfim, né, que mudou a minha vida. Eu li com 13 anos de idade, que é O Poder Infinito da Sua Mente, de Lauro Trevisan, né? É um escritor mundial sobre o poder da mente. Em Portugal realiza muitas palestras, né? Realizou muitas palestras. Então, o livro O Poder Infinito da Sua Mente. O Poder Infinito da Sua Mente. Muito bem. E agora outra pergunta que é se há algum programa de rádio ou TV ou alguma série que tu sejas fã e que gostes de ver assim com consistência. Tu sabe que eu nunca fui de olhar televisão, Ok, sabe? Eu fujo, mas hoje eu assino, né, uma plataforma Netflix ok. para ver documentários e filmes de história. Então, The Crown. Bom, The Crown eu já assisti 4, 5 vezes ela, sobre a Segunda Guerra, documentários sobre liderança, para entender a história da humanidade. Então, tudo isso que envolve o desenvolvimento, a história, eu estou Tu sempre sabes. Uhum. vendo no YouTube. Hoje, por exemplo, assim, eu estava fazendo a média, sem exagero, Margarida, a média por dia que eu fico escutando podcasts ou entrevistas, sempre é no mínimo 1 hora, sabe? Uhum. Eu vou escutando dentro do Fantástico. carro, eu paro para me dedicar. Então, 1 hora no mínimo, assim, eu estou sempre escutando, que é parte de desenvolvimento humano. Ah, Até aqueles temas que eu já estudei, como é que é? Reciclas, não é? Isto, reciclo, reassisto, né? Reescuto, porque é sempre importante. Até porque a lei da repetição é incrível, porque tu ouves uma coisa naquela altura, vai ter ressonância umas coisas e são as que te captam a atenção, e às vezes até o mesmo podcast no outro dia vai trazer, olha, isto também estava aqui, nem tinha visto, nem tinha ouvido. Inevitável. É bem isso. Ok, então vamos para a quinta pergunta.
Partilha connosco um momento divertidamente embaraçoso que tenhas passado. Ai, Jesus Cristo, uma vez eu tava. Isso faz anos, viu? Acho que faz mais. Estamos em 2024. Jesus, faz uns 15 anos atrás, tá? Era uma turma da prefeitura daqui da minha cidade. E eram umas 60 pessoas na aula. E a Hum, empresa comprou um uniforme novo para nós. Um jaleco, lindo, 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 lindo uniforme. E eu fui dar aula com o uniforme. E no meio da aula, uns alunos riram. Eu não sabia o que que era. Em resumo, a minha traseira rasgou, pareceu minha cueca. Muito bom. Uniforme azul e a cueca roxa. Maravilha! Boa, Vamos boa, boa. embora, sem problema. Siga! Se calhar uma das boas formas de lidar com os embaraços é rirmos de nós próprios, não é? E É pronto. rir, é rir. E tu E- sabe, Margarida, que é uma coisa impressionante, né? Como os nossos comportamentos frente a situações é, indesejáveis marcam muito o aluno. Uhum, Né? Muitos me disseram assim: nossa, se eu tivesse no lugar, eu teria sumido. exato. Nossa, eu teria. E eu levei super na esportiva, brinquei com ele, pedi desculpas, é claro, né? Eu falei que o Claro. uniforme era novo e tal. Então, quanto isso impacta também, né? A maneira como nós, educadores, treinadores, nos portamos nas situações Sim, que às sim, vezes tem sim, sim, problema, né? sim, sim. Ok. Então, pergunta 6. Uma experiência, partilha connosco uma experiência que viveste e que gostaste muito. Uma experiência que eu gostei muito. Uhum. Nossa, são tantas experiências que eu Uma que queiras gostei. destacar hoje. Ah, eu dirigi um Mustang, que era meu sonho dirigir aquele Mustang. E Ok? aí eu comprei como é que é, as quilometragens, era 15 quilômetros. E eu ganhei de bônus, não, eram 6 e eu ganhei de bônus 15 quilômetros. Eu podia andar bastante com aquele Mustang, eu queria muito dirigir um Mustang. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Claro, o nascimento da minha filha foi uma experiência, as conquistas dos cursos, né? Os projetos que a gente ganha, as primeiras palestras, mas, assim, experiência envolvendo eu, sabe? Não profissional, mas sabe? Acho que aquela dirigir aquele Mustang, para mim, foi uma Muito experiências bom. boas. Concretização. Ok, boa. Então, para a pergunta 7. Há sim uma pessoa que te inspire, que seja viva, morta, personagem ou não, mas que te inspire e que te alimente às vezes, quando precisas? Ah, são muitas pessoas, Se sabe? tivesses que escolher uma, Eu escolheria o Lauro Trevisan, ok? mas eu vou citar outro nome também que me ajuda bastante a abrir a mente. Ele já é falecido, um psicólogo chamado Luiz Gasparetto, que também vem com uma mensagem muito positiva. Roberto Chiniachi, que é um outro profissional que o professor Marins, né, até já fiz uma live com o professor Marins, um consultor aqui no Brasil, um excelente professor Marins, vale a pena seguir ele, um profissional que eu admiro muito. Mas tu pediu um nome, né? Eu vou deixar o do padre Lauro Trevisan. Ok, muito bem. Olha, pergunta número 8. Numa viagem de sonho, o que é que não pode faltar? Uma viagem de sonho não pode faltar um vinho. O vinho. Boa, vamos a Portugal. Por isso que eu adoro Portugal. Muito bem, muito bem. Pergunta número 9. Estamos a aproximar-se do fim. Um sonho por realizar. Ah, e um sonho, vou falar mesmo o sonho, viu? É conseguir lançar turmas presenciais de liderança na África e em Portugal. Meus planos, meu Em sonho. Portugal, parceria Academia do Sim, estás à vontade. Ah, graças. Vamos junto, mas eu gostaria muito de um Sim. sonho, né? Perguntou um sonho. Esse é um sonho. Uhum, Na África, em Portugal, fora do Brasil, uhum, turma presencial. Eu já estou fazendo online, né? uhum, Mas presencial, uma imersão de liderança, para estar junto com os alunos fora, conhecer a realidade deles fora do Brasil. uhum. Presencialmente a gente pode escutar outras coisas que no online a gente não consegue Sim, sim, captar. É sim. isso aí. Ok, É isso aí. muito bem. Sim, senhor. E agora a 10ª pergunta desta rubrica 10 perguntas, 10 respostas é: o que é que te torna uma pessoa imparável? Não no sentido de que paras,
mas que, pelo contrário, mesmo em circunstâncias adversas, tu continuas. O que é que te torna imparável? Eu acredito, Margarida, que é não sentar na cadeira de vitimização, Ok, sabe? ok. Para mim, isso é uma coisa que desde pequeno não não cabe para mim, sabe? Por exemplo, eu tive pais separados, né? Quando tinha 2 anos de idade. Então era uma Uhum, conversa, esse cara não vai ser nada. Naquela época vinham vários assuntos, né, Margarida? uhum, E eu nunca admiti uma coisa dessas, nunca falei mal do meu pai e da minha mãe, mesmo separados, numa vírgula fiz uma. E nem faço até hoje uma reclamação entre eles, porque são seres humanos. E sentar na cadeira de vitimização, quando eu ok. tô sentando, eu digo, para lá, tô sentando na cadeira errada, vamos sentar na cadeira. Eu acredito Boa, que é isso aí. maravilhoso, 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 Rafael. Eu acho mesmo que se realmente tivesses casado eras padre, porque a tua comunicação é muito sempre nesse sentido, não é? Do humano e de, e de acreditar e de desenvolver. É muito positivo, é muito bonito. Olha, tenho aqui outra pergunta. Gostava de voltar aqui a um assunto que tu falaste há bocadinho. Se eu percebi, portanto, tu agora estás também a enverdar pelo estudo da psicologia. Percebi bem? Ok, Sim, o que sim, é que te fazendo parte. motivou? Qual foi essa necessidade que sentiste que te fez dar este passo a nível da academia? Eu comecei a fazer a academia, a faculdade de psicologia anos atrás. Ok, Aí recebi uma promoção para assumir uma empresa fora da minha cidade. E lá não tinha faculdade, eu não dei continuidade. ok. E agora, retornando, né? Eu digo assim, eu vou retomar para não deixar no meio, né? E também a proposta da psicologia, que nós temos novos estudos sobre a neurociência, a neurolinguística, né? Então, essas ferramentas que possibilitam a gente entender mais o ser humano e na nossa preparação, né? Uhum, Então, a psicologia, eu não me vejo assim no consultório atendendo, sabe? É uhum. pegar os ensinamentos para lançar no mundo corporativo, para eu me fortalecer ainda mais. É isso aí, Ok, né? boa. Olha, o nosso podcast está a avançar rapidamente, mas eu queria tocar aqui num ponto, antes de fecharmos, que tinha a ver, pegando aqui na liderança, porque é uma área forte que temos e que tu também tens muita experiência, que era o tema das emoções, as emoções na liderança. Aquilo que eu me apercebo, eu não sei se isto acontece, ou se, não tenho ainda número de vezes suficiente para perceber se isto é geral ou não, mas já sinto que há alguns empresários e alguns líderes que são sensíveis às emoções, embora falem mais facilmente disso de um para um do que quando estamos no contexto da organização e na empresa. E eu acho que é como se fosse uma reaprendizagem que alguns líderes estão a querer fazer e também desenvolver-se e também de saberem gerir melhor isso, não é? A regulação emocional, mas que ao mesmo tempo alguns têm dificuldade depois no terreno de trazer este assunto. O que é que tu podes acrescentar aqui de valor? Diz-me. Gostas do Margarida, tema das emoções? uhum, sim, sim, Ok. trabalho muito. Trabalho muito e eu fiquei te escutando aqui, percebendo que os países nossos são diferentes, mas os comportamentos e as Uhum. situações são muito semelhantes, né? São seres Pessoas, não é? humanos, Como dizias há bocadinho, somos humanos. Uhum. pessoas. O terreno das emoções, o assunto das emoções, é algo que realmente eu percebo assim, Margarida. Algumas pessoas sabem, mas elas não identificam, né? Uhum. Elas não têm assim olha, eu estou sentindo isso, elas Isto. não Uhum. identificam as suas emoções. Sim. Então, o que que eu faço dentro das empresas hoje com os líderes e com as equipes? Eu tento levar de uma forma prática o que que é inteligência emocional. Claro, tendo como base Daniel Goleman, né? Sim. Do livrinho dele lá de 93 sobre inteligência emocional. Então, muitas vezes, por exemplo, a emoção amor, a emoção do amor. Esse mês eu estava trabalhando dentro de uma empresa, a emoção do amor. E algumas pessoas ainda torcem o nariz, sabe? Tipo, amor, mas amor é com a minha mulher, amor é com o meu filho. O que, que é amor dentro de uma empresa? Fica muito subjetivo, né? E eu Uhum. comecei a trabalhar com eles onde é que a gente encontra Concretizar. o amor no Uhum. dia a dia, Uhum. com o liderado, com o cliente. Então, as pessoas aí começam a entender, opa, o amor então mais prático do que a gente imagina. Eu querer ajudar a Margarida, ou eu auxiliar alguém, qual é a emoção? É a emoção da caridade, do amor, da ajuda, a emoção do medo,
né, que algumas pessoas ainda têm tão presente que gera aí uma angústia, um vazio. Vamos identificar esse medo, não vamos abafar Apar. ele, Uhum. né? Procura uma ajuda, isso eu sempre digo, né, das empresas, procura uma ajuda se necessário. Eu não posso fazer terapia, não sou credenciado para isso, mas procure então psicólogos, terapeutas para trabalhar nessas emoções e o quanto e aquela questão, né, Margarida, o quanto a gente não identifica essas emoções e interfere no dia a dia. E Uhum. vamos direto ao assunto liderança, a emoção da raiva, sabe? A emoção da raiva. Tu conversa com líderes que o cortisol tá na veia, sabe? Aquela emoção, aquele hormônio que deixa a pessoa alterada. Então, vamos identificar essa raiva. O que Uhum. que essa raiva está impactando junto com o seu time? Uhum. Então, inteligência emocional é um assunto ímpar que todo líder precisa saber. E Uhum. saber os 5 passos, né, Uhum. Margarida? Os cinco princípios da inteligência emocional. Vamos fazer aqui um rapidão. Primeiro, né, identificar qual é a emoção que tu tá agora. Segundo, saber lidar com essa emoção, né? Saber, opa, tá me acontecendo isso, o que eu posso fazer com isso? Terceiro passo, identificar a emoção no outro. Como é que é a emoção da Margarida agora? Quarto passo, saber lidar com a emoção da Margarida, porque se eu sou o líder, eu tenho que saber lidar com essa Uhum. tristeza, com esse medo, com essa raiva. E o quinto passo da inteligência emocional fundamental, que é a Ótimo. automotivação. Né? O líder buscar ferramentas de automotivação. Até eu sugiro um livro, um filme, não sei se dá para falar aqui, um filme falando sobre inteligência emocional, sobre esses pontos, que até eu indiquei uma empresa a assistir, que é o filme Joy. Joy? Joy, deixa eu buscar aqui, eu estou buscando aqui, sabe, esse filme é Joy, o nome do sucesso. Ok. Filme Joy, com Y, né? Dois pontos, o nome do sucesso. Ali tu vai encontrar inteligência emocional e principalmente automotivação e resiliência. Ok. Tu tem que trabalhar isso. Tu quer ser um líder de alto impacto, um líder que realmente faz a diferença, tu tem que entender inteligência emocional, entender esses 5 passos, te aprofundar nesses 5 passos. Ok, ok. Olha, Rafael, eu acho que nós ficaríamos mais 2 ou 3 dias à conversa, mas o podcast tem este propósito de não ser muito grande, senão depois as pessoas desligam um bocadinho, mas temos que voltar a falar. Eu queria só perguntar-te, primeiro, o que é que te faz mais ser feliz no dia a dia? E depois, o que é que tu poderias deixar como pérolas, não queria chamar conselhos, mas ok, sugestões, conselhos, para quem nos estiver a ouvir em termos da liderança pessoal. Nós falámos um bocadinho mais da liderança corporativa, é mais o nosso core, mas agora é voltado para a liderança pessoal, porque eu acredito que esta é o que sustenta aquilo que pode vir a acontecer, não é? Portanto, essas 2 perguntas. O que me faz mais feliz, a primeira, Aham. né? O que é que te faz Hoje feliz? em O que é que te faz dia, rocar? O que é que te faz. é isso aqui que a gente está fazendo, tá com pessoas, levando conteúdo, sabe? Desenvolvendo palestras, levando ferramentas, é inevitável, é isso. Ok. Domingo de manhã fazer isso me tira da cama. Mas é porque estás aí de manhã, exatamente. Aqui no Brasil é manhã, né? Isso. E a segunda coisa, Margarida, é que os estudos indicam, claro que você não está nesse quadro, né? E muitos líderes não estão, aquelas pessoas que buscam o seu autodesenvolvimento não estão nesse índice, mas os estudos indicam que nós não conhecemos 90% dos nossos comportamentos. Uhum. Ou seja, existe um outro comandando você. Uhum. Então, hoje, você líder, né? Você precisa buscar sempre o autoconhecimento. Autoconhecimento. A equipe não está indo legal. Se você não tem um tetagrama, um DISC, outras ferramentas que você possa se conhecer, eu sugiro que você comece para ontem buscar uma Margarida, buscar a academia do Sim, buscar ferramentas da academia do Sim, buscar as ferramentas que a academia do Sim oferece para o seu autoconhecimento, para você identificar os seus comportamentos limitantes
e desenvolver eles. Uhum. Um exemplo para fechamento, daqui um pouquinho você é um líder que impõe muito medo nas pessoas. E o medo gera cortisol. E o medo cai, sabe? Tira o brilho dos olhos da equipe. E aquele comentário que a gente fez antes, né, Margarida? Ao invés disso, ao invés de impor medo, qual é o comportamento de desenvolvimento que eu posso fazer? Sabe? E esse líder encarar, sabe? Encarar de fato, no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento. Pelo mundo que nós estamos vivendo hoje, é necessário isso, né? O autoconhecimento, mas não ficar só no autoconhecimento, desenvolver. Né? Fantástico. Olha, Rafael, muito, muito obrigada pelo teu sim, pelo tanto conteúdo que foste partilhando e com dicas também muito práticas, com ensinamentos. Ou não fosses tu um pedagogo de excelência, portanto, foi ótimo. Muito obrigada. Ai, gratidão, Margarida. Última pergunta de todas, que é: qual foi a pergunta que eu não te fiz e que tu gostavas de ter respondido? Ulala! Pergunta que você não fez. As pessoas que eu mais amo no mundo, a minha mulher, minha filha, minha avó, minha mãe, meu pai. Amo minha família e adoro estar com as pessoas que estão sempre aprendendo. E é um agradecimento aos meus mestres. Se eu não fosse eles, eu não estaria aqui. Maravilha, maravilha. Rafael, muito, muito obrigada por este conteúdo tão bom que nos deste aqui no podcast Vidas Imparáveis. Já sabem, todos os domingos, último domingo do mês, estamos no ar. Desta vez, Rafael Petroni, imperdível. Obrigada. Gratidão, Margarida. Um beijo. Do Obrigada. Brasil. Podcast Vidas Imparáveis por Margarida Mateus.